Aleluia, aleluia. Você pode continuar adorando ao Senhor. Você pode continuar dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel, que nós estamos aqui por causa dEle. Nós podemos expressar mais a nossa felicidade, a nossa alegria em estar congregado e em estar adorando a Ele. Ele é bom, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é o Deus Emanuel, Ele está conosco em todo o tempo. Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa proteção, Ele é a fonte de tudo que nós precisamos, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que garantiu a nossa vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus justo, verdadeiro, é um Deus real, é um Deus presente. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por sua palavra, obrigado porque o Senhor está no nosso meio, obrigado porque o Senhor é um Deus que fortalece, que livra, que vence batalhas, que nunca perdeu. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, é o Deus do impossível, não há quem possa com o Senhor. Esse é o Deus que está comigo e com você, é aquele que a gente pode abrir a nossa boca, erguer as nossas mãos para adorá-lo, para reverenciá-lo, para expressar o nosso amor por Ele, por causa dEle. Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós estamos aqui por causa do Senhor, nós somos os seus filhos e nós reconhecemos isso, a sua paternidade, o seu cuidado, o seu zelo, os seus ensinamentos. Pai, muito obrigado, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. Temos provado todos os instantes da nossa vida que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é misericordioso. Não importa o que aconteça, não importa o que já passou, não importa o que vem nos pensamentos, nos sentimentos, o Senhor continua sendo bom, fiel, misericordioso. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, um Deus bom, fiel, justo, verdadeiro e que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus tem trabalhado em teu favor, meu irmão. Ele não está com o braço encolhido, Ele não está com a mão encolhida, Ele está com as suas mãos estendidas para te atender. Ele está trabalhando desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu estou certo de que você espera em Deus. Você espera em Deus. Por isso a sua esperança não será frustrada, porque Deus está trabalhando em teu favor. E eu quero te dizer, meu irmão, que Ele tem pensamentos de paz. Pensamentos de paz, olha só que maravilha. Pensamentos de paz, para te dar o fim que você deseja. Aleluia! O teu Pai tem pensamentos de paz. Oh, aleluia! Para te dar o fim que você deseja. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Aleluia! Você cumprimenta aí o irmão que está do seu lado, aperta a mão dele, dá um abraço, deseja graça e paz. Temos aí uma turma maravilhosa da Nova Estação. Aquele que é do... Quem é do Verbo Distrito? Quem é do Verbo Distrito? Dá uma salva de palmas aí para os nossos irmãos da Nova Estação. Sejam muito bem-vindos. Você aí da Nova Estação, meu irmão Eliel, o Washington, mais conhecido como o baixinho por fora, gigante por dentro. Olha só. Quero dar as boas-vindas também você aqui do Verbo Distrito, ou então você está aqui nos visitando. Que honra, que alegria. É uma grande satisfação, é um grande prazer poder ter você aqui conosco nessa congregação.
Olha só que maravilha, né? Rever alguns irmãos, rever os nossos irmãos aqui da nossa igreja. Estamos aqui para isso, para viver em quê? Em família. Estamos aqui para viver em família porque nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Você não tem um pai diferente, não. Nós somos filhos do mesmo Pai. Estamos aqui para adorá-lo, reverenciá-lo e também receber dele. Nós tivemos esse momento de adorar ele com as nossas palavras, com as nossas ações, né? Através desse louvor maravilhoso. Ronaldo, muito obrigado. Se o senhor, se quiser, pode sentar, viu? Depois a gente lhe chama. E tivemos essa oportunidade maravilhosa de poder dar a ele, expressar nossa adoração, nossa alegria, nosso amor. E é um momento também de a gente receber do Senhor. Eu sei que você está com o coração aberto para receber daquilo que Deus tem para você, porque Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Eu sei que você tem esse coração aberto mesmo com uma terra para receber. Deus tem para você. Deus tem pensamentos de paz. É muito bom ter um relacionamento com uma pessoa. A gente sabe que Ele tem boas intenções conosco. Deus tem boas intenções para você. É diferente daquela pessoa que já se aproxima da gente, que a gente já percebe, ih, essa alma quer reza. Essa pessoa aí está com má intenção. Mas Deus não. Ele está mais interessado em dar do que receber. Deus está mais interessado em te abençoar, meu irmão. Na verdade, Ele já fez isso. Ele já mandou Jesus Cristo para nos abençoar, para nos salvar. Ele já fez tudo. A gente está só apenas nesse processo de fortalecimento, de aprendizado. Então, eu sei que teremos, já estamos tendo, mas vamos continuar a ter um tempo precioso, maravilhoso de fortalecimento. Em quem? No Senhor, na sua palavra. Amém? Eu quero já que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 10. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Essa palavra tem salvado a minha vida, tem me fortalecido desde que eu voltei para o Senhor. Tenho certeza que tem tido esse mesmo efeito na vida de muitos, se não todos que estão aqui. Feliz em ver você congregando. Esse tema que a gente vai falar. Congregar. Vou dizer de novo, para você se animar mais ainda. É sobre esse tema que a gente vai falar. Congregar. Eita, que coisa maravilhosa é o congregar, meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25, que diz assim. Todos acharam? Posso ler? Eita, glória a Deus. Olha só. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Que conselho precioso para mim e para você. Isso aqui foi o Espírito Santo que inspirou o autor dessa carta aos Hebreus, que disse: não deixemos de congregar. Meu Deus do céu. Não deixemos de congregar. E eu fico muito feliz porque você está aqui congregando, porque essa palavra é para mim e para você. Essa palavra não é para quem não está congregando. Essa palavra é para quem está congregando. E ele diz assim: não deixe. Continue. O contrário de o contrário de deixar, de abandonar, é continuar. E ele está dizendo: não deixe, continue. Não deixe de congregar. Porque se fosse para alguém, porque nesse mesmo instante, né? Sei que na hora de alguns já vem aquele pensamento: rapaz, vem a lembrança de alguém, fulano deixou de congregar. Fulano era para estar aqui. Eita, meu irmão que não está mais vindo para a igreja. Não, essa palavra não é para essas pessoas, não. Porque se fosse para essas pessoas, o conselho era diferente. O conselho era: voltem a congregar. Sim ou não? Mas ele está dizendo: não deixe. Então é para aquelas pessoas que ainda estavam congregando e que vão continuar. Nós vamos continuar congregando. Porque existe algo que Deus manifesta. Então, conselho preciosíssimo.
a gente pode passar horas pensando nesse não deixe de congregar. Vai conversar algumas coisas sobre esse versículo, está tão claro, né? Não precisa nenhuma revelação daquelas miraculosas que às vezes a gente espera, né, ter da Bíblia, mas está tão claro, sim ou não, o conselho, não deixe de congregar, não pare de congregar. Amém? Não deixe de congregar. Congregar, o que é que significa congregar? Reunir, se juntar, estar, faça assim, estar junto, estar ali perto, reunido. Isso que nós estamos fazendo hoje, reunido, estamos juntos, né? Como família de Deus, reunidos, estamos juntos. E esse conselho para nós é tão importante quanto foi para aquela época. Nessa época que esse autor escreveu esse texto e deu esse conselho, os nossos irmãos lá no início da igreja estavam passando por uma perseguição tremenda. Ali por volta dos anos 65 depois de Cristo, perseguição ali pelo imperador Nero, forte, gente morrendo, sendo decapitada, queimada vivo, e toda aquela perseguição que a gente sabe que aconteceu, e os irmãos, o que é que aconteceu? Começaram a ficar com medo de estar junto, com medo de congregar, com medo de se reunir, e começaram a ficar em casa. Rapaz, eu não vou não, porque se eu for, o que é que vai acontecer? Eu posso ser queimado vivo, posso perder minha cabeça, posso ser torturado. E ele viu tudo aquilo que estava acontecendo e disse, não deixe de congregar. Meu Deus do céu, não interrompa essas reuniões. E se a Bíblia diz, né, dá esse conselho, não deixe de congregar, é porque tem a probabilidade de alguém decidir não congregar. Você lembra de alguém que deixou de congregar? Eu lembro de pessoas próximas a mim que deixaram de congregar. E eu sei que o nosso trabalho com relação a essas pessoas é uma outra questão, e a gente vai chegar nesse ponto. É um outro ponto, é uma outra ação que a gente precisa ter. Mas para nós que estamos congregando, e glória a Deus por isso que você está congregando, mas para nós não deixe de congregar. E eu vou ficar repetindo esse não deixe para quê? Para que fique firme na nossa mente e no nosso coração sobre a importância de estar juntos, de congregar. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. De estar junto, de congregar. E a gente precisa seguir o exemplo de quem? Do nosso Senhor, Jesus Cristo. Vai lá, em Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Que maravilha, que palavra preciosa. Que conselhos preciosos sobre estar junto. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou. Quem entrou? Jesus. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Costume significa estar acostumado, habituado, aquilo que é um hábito, ou se tornou um hábito. E os discípulos também tinham o mesmo hábito. Vai lá em Atos, no capítulo 2, versículo 46, por favor. Acompanha comigo essa leitura. Isso aí é um exercício do congregar, é ler as Escrituras. Isso traz fortalecimento para o nosso espírito. Essa prática de abrir a sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital, isso vai trazer um fortalecimento para nós, para o nosso coração e, consequentemente, para a nossa alma e corpo. E Atos, no capítulo 2, versículo 46, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu gostei dessa versão, desse mesmo texto na versão NVT, que diz, adoravam juntos. Olha só a palavra juntos. Não adoravam um na sua casa, outro em outro lugar, não adorava pelo YouTube, não adorava de forma à distância, de maneira separada, adoravam juntos.
adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se, olha só que maravilha, essa palavra de novo, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Que maravilha! Ambos tinham o costume, o hábito. E você sabe, você há de concordar comigo que o hábito, um hábito adquirido, ele não se desenvolve no estalar de dedos. Não é assim? Não é do dia para a noite. Ah, vou começar a fazer hoje, sexta-feira, quando for amanhã ou domingo, eu já estou habituado a fazer aquilo ali. É assim? É não. Requer uma prática contínua, com vontade ou sem vontade. A gente exercita essa prática até o ponto de virar um hábito. Eu sei que muitos dos que já estão aqui, se não todos, glória a Deus por isso, já têm o hábito de congregar. Olha só. Mas você sabia que existe também a possibilidade de se perder um hábito? Como, Patrício, eu perco um hábito? É só deixar de fazer aquilo ali. Pessoas antes tinham o hábito de escovar os dentes. Já fazia no automático. Mas deixaram de escovar os dentes, olha só. Misericórdia. Ajuda, pega ele. Mas deixaram. Por quê? Porque perderam um hábito. Por quê? Porque deixaram de fazer um dia. Ah, não fiz ontem, vou fazer hoje também não. Aí não fez hoje. Ah, já passei 2 dias. Aí vai abrindo concessões, e é outro ponto que a gente vai chegar. E acabou que perdeu aquele hábito. E você sabe o resultado que acontece. O resultado que chega, o prejuízo que se instala. Que não vai acontecer com a gente isso. Eu sou certo disso. Então o hábito é algo que é conquistado através da prática, com vontade ou sem vontade, mas adquiriu aquele hábito. Mas a gente tem que ter o cuidado para não perder esse hábito. Como é que eu não perco? Fazendo as mesmas coisas, dia após dia, momento após momento, sem vacilar. Amém? E nós homens temos um papel super importante nessa questão do congregar. Tem algum homem aqui? Eita, se acorda. Tem homem aqui. E eu sei que nem todos são casados. Cadê os solteiros aqui? Deixa eu ver se tem algum solteiro aqui. Olha, o solteiro. Mas todos nós nos enquadramos, nos encaixamos nesse ato de congregar. Mas eu quero ler uma pesquisa aqui, bem interessante, com relação ao âmbito familiar, que foi feita lá nos Estados Unidos, e fala dos filhos, da mulher e do homem. Aí começando pelos filhos, sobre a capacidade de influência. Olha só, historicamente, falando dos filhos, né? Historicamente e estatisticamente, os filhos possuem a menor taxa de influência para converter ou trazer os pais para a igreja. Quando uma criança é a primeira a se tornar cristã na casa, a chance de os pais a seguirem é de apenas 3,5% a 9%. Contudo, o envolvimento ativo dos filhos pode estimular um ambiente familiar mais aberto ao diálogo sobre fé. Então, se você está dentro da casa dos seus pais, permanece firme, porque eu sei que Deus pode te usar nesse lugar e influenciar os teus pais. Aí falando da mulher, né, da mãe, embora as mulheres sejam geralmente a maioria dos membros ativos nos templos, o impacto delas no convencimento do cônjuge costuma ser menor do que o do homem. Quando a mãe é a primeira a se converter, a chance de a família inteira a seguir gira em torno de 17% a 22%. Olha só, 17% a 22% de capacidade de influenciar o marido ou aquela família. Mas aí chega no homem, no pai, homem. Estatísticas indicam que se o pai é o primeiro a se converter, ou é um frequentador regular, olha só, existe uma probabilidade de cerca de 93% a 97% de que todos os outros membros da família o sigam e continuem com a prática religiosa. Meu Deus do céu, eu fiquei impactado com esses números. 93% a 97% de chance de influenciar toda a família. Que responsabilidade está sobre a minha vida?
Eu sou casado, tenho 2 filhas, e eu fiquei pensando, que responsabilidade está sobre minha vida. E entenda, essa responsabilidade não é para trazer um peso de sofrimento. Eita, agora eu vou sofrer para influenciar a minha família. Não, se a gente for com esse pensamento ou com esse sentimento de sofrimento, a gente não vai influenciar ninguém. Pelo contrário, a gente vai repelir. Mas quando a gente entende a importância de congregar, eita, meu Pai do céu, meus irmãos, eu amo congregar. Para mim não é peso congregar. E quando eu digo isso, não é todos os dias de culto ou quando tem os eventos da igreja, eu estou com todas as minhas emoções, alma, corpo e espírito, animado, elétrico, fervoroso, para vir para a igreja. Não, não é assim não. Tem dia que eu estou com vontade de ficar em casa. Eita, nesse mês de junho, chuva, aquele friozinho, eita, aquele edredom, aquela coberta, aquela pipoca, olha só que maravilha, aquela programação, aquele jogo, eita, aquele jogo da Copa, eita, vontade de ficar em casa. Quando eu falo que eu amo estar na igreja, não é porque todas as minhas emoções, tudo está favorável para eu vir flutuando para a igreja. Ah, que maravilha. Não. É uma decisão por amor a Deus. E o amor não tem sentimentos envolvidos, não. Amor é uma decisão que a gente toma por causa da palavra, por causa daquilo que Deus falou a nosso respeito. Então, 93 a 97% de que todos os outros membros da família o sigam e continuem com a prática religiosa. Se o pai não vai à igreja, a chance de os filhos frequentarem regularmente na vida adulta é de apenas cerca de 1 em 50. Olha só. Se o pai não vai à igreja, a chance de os filhos frequentarem regularmente na vida adulta é de apenas cerca de 1 em 50. E eu sei que, né, a gente é bem ensinado, o pastor Isaías nos ensina muito bem, já nos ensinou muito bem com relação a isso. Quando os nossos filhos estão pequenos, a gente tem um domínio sobre eles. Ah, não quero ir hoje não, você vai. Ah, eu queria ficar assistindo desenho em casa. Você não vai, você vai ficar em casa não, você vai para a igreja, bota no braço, veste a roupa, chorando ou não, a gente traz ou não traz? A gente traz, mas quando o pescoço endurece, que eles estão com as suas capacidades de tomar suas próprias decisões, que a gente não pode mais pegar na camisa, na verdade vestir uma roupa neles e dizer, bora, aí é que vai prevalecer a nossa influência na vida dos nossos filhos. E eu oro, né, o meu desejo de oração é para que todos os nossos filhos possam ter recebido ou recebam, porque sempre tem tempo, recebam dessa influência, recebam das nossas orações, recebam do nosso exemplo, para que jamais eles se desviem do caminho do Senhor. Amém? Então existe uma grande responsabilidade sobre congregar, sobre nossas vidas a respeito do congregar. E isso é uma questão, né? Congregar não é uma questão de rotina, escala ou algo institucional. É uma questão de sobrevivência. Diga assim, sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, irmão. O que é sobrevivência? É manter-se vivo. Manter-se vivo. E eu não estou falando aqui dessa vida física, que é real, que é importante, precisamos preservar. Eu estou falando de uma vida espiritual, da vida eterna. É uma questão de sobrevivência. Eu, Patrício, esse vaso que está falando para vocês, e estou vivo por causa do congregar. Estou firme por causa do congregar. Estou aqui por causa do congregar. Foi por onde Deus pôde me alcançar, me ensinar, me fortalecer, me animar, me corrigir, puxar minhas orelhas, mostrar o caminho que eu preciso andar, confiar coisas nas minhas mãos, me juntar a pessoas onde eu podia fazer boas associações.
Por causa de quê? Do congregar. Diga assim, é questão de sobrevivência. Meu irmão, esse exemplo eu quero repetir, eu acredito que você já sabe muito, já ouviu muito, mas eu quero trazer à memória. Passou, né, o mês de junho, mês das fogueiras. O que é que acontece se eu tirar uma brasa do meio da fogueira? Ela vai se apagar, cedo ou tarde, ela se apaga. Dependendo do tamanho da tora, né? Do tronco, da lenha, ela vai demorar mais um pouquinho. Se for uma brasinha menor, questão de minutos, ela se apaga. Mas a gente não vai se apagar. Você não vai se apagar. O Espírito Santo que está em você não despedaça a caniça quebrada e nem apaga o pavio que ainda fumega. E eu tenho certeza que pessoas aqui estão numa condição muito maior do que um pavio fumegando. Tem gente aqui pegando fogo. E Deus só vai colocar mais lenha nessa fogueira. E a gente não vai se apagar. O diabo não vai conseguir fazer com que a igreja dele se apague. O fogo vai ficar lá em cima, alta temperatura, mais quente do que a fornalha que tentou matar Sadraco, Mesaque e Abidinego. Fogo alto, fogo lá em cima, temperatura a mil graus. Eu ia dizer a 1000 por hora, ó, e é um carro, é um avião. A 1000 graus, temperatura lá em cima. Por quê? Por causa dessa exposição à fonte do calor. Eita, glória a Deus. Esses dias, uns dias frios, né? Aí um sol apareceu, aquele sol maravilhoso. Aí foi todo mundo para o sol. Ficou lá, só desfrutando daquele calor maravilhoso. Aí eu fiquei pensando, pensa numa fogueira boa. Não se apaga por sem conto não, né? A lenha dessa fogueira é boa. Mas não é lenha não, é o poder de Deus que criou todas as coisas. Para mim assistir, para ti assistir. E é esse poder que vai fazer com que a gente permaneça firme. Firme como? Congregando. Perto um do outro. Amém? Com essa chama acesa. Sem dar chance para o inimigo querer apagar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então a gente vai permanecer firme. Precisamos apenas tomar esse posicionamento de estar exposto à fonte do calor. Eita, está lá, sem nenhum bloqueio, sem protetor solar. Olha só. Sem bloqueio, sem reserva, aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. As promessas, glória a Deus pelas promessas, mas as correções, glória a Deus pelas correções. As exortações trazendo para perto, glória a Deus pelas as exortações trazendo para perto. Porque isso é amor do Pai, nos trazendo, nos animando, nos aquecendo, para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Então é esse posicionamento que a gente precisa ter. O mesmo posicionamento que Josué teve. Qual foi o posicionamento que ele teve? Rapaz, se vocês quiserem servir a outros deuses, sirvam a outros deuses. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eita, que posicionamento de cabra macho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, meu irmão. Não tem a ver com que, hoje eu me acordei com vontade de servir ao Senhor. Eita, hoje eu não estou com muita vontade, não. Eita, hoje está chovendo. Eita, hoje está saindo sol. Eita. Não tem nada a ver com coisas externas. Posicionamento. Independente do que está acontecendo. Independente de quem está no governo. Independente do clima, da economia. Independente da perseguição. Eu e minha casa, reunidos, serviremos ao Senhor. Um posicionamento que precisamos ter. E foi isso, né? Eu contei um pouco quando eu me converti, eu voltei para o Senhor em 2008. E quando eu vim, já tinha gente aqui, que inclusive me ajudou a estar junto, a me fortalecer, a me abraçar, e a pegar na minha mão, e andar junto por um tempo. Para que depois eu pudesse já andar sozinho, com as próprias pernas, e em seguida tomar algumas decisões, e começar a se envolver, e começar a se aquecer, e daqui a pouco receber mais daquilo que Deus tem para nós, para mim. E foi por causa desse posicionamento, dessa abertura, dessa decisão, que hoje eu e minha casa estamos firmes, e vamos continuar firmes.
Ah, Patrícia, não passa por situações, não. Oh, quem não passa? Às vezes a gente passa, às vezes a gente pensa que só a gente está sendo perseguido. É não, meu irmão. Quero te dizer que nossos irmãos espalhados por toda a terra estão passando por provações às vezes muito piores do que as nossas. E quando a gente olha e toma conhecimento, rapaz, o que eu estou passando não é nada não, eu vou ficar logo quietinho aqui na minha e orar por meus irmãos. Aleluia! É o congregar, foi o congregar que me fortaleceu, que me ensinou e que trouxe esse desenvolvimento na minha vida cristã. Próxima parte desse versículo é: antes de deixar de congregar, né? Primeiro é: não deixe de congregar como é um hábito, um costume de alguns. Antes de deixar de congregar, façamos admoestações. Eita, glória a Deus! O que é que significa admoestar? Encorajar, fortalecer, fortalecer pela consolação, instruir, ensinar. Meu irmão, nesse congregar, a gente vai se fortalecer. Vamos fazer essas admoestações. Vamos nos fortalecer através da consolação. Vamos trazer essa instrução uns para os outros. Vamos ensinar uns aos outros. Meu irmão, eu não sei de tudo não. Eu preciso de você para me ensinar. Olha só que maravilha. Aquilo que eu ainda não sei. Do mesmo jeito que você não sabe de tudo e precisa do seu irmão aí, que está ao lado, para lhe ensinar aquilo que você ainda não sabe. Eita, bata aí no irmão que está do teu lado e diz assim: eu preciso de você. Eita, glória a Deus. Precisamos uns dos outros, meu irmão. Crente só é forte quando está junto. Crente forte é crente junto. Eita, aleluia. E glória a Deus, porque eu estou na frente de um monte de caba macho, crente, forte. Por quê? Porque está junto. Aleluia. E lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 8, versículo 10, vai lá, vamos ler esse texto aí comigo. Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 8. Eu gostei desse título que foi colocado nessa versão. Gostei desse título que foi colocado nessa versão, que diz: as vantagens do companheirismo. Olha só, que coisa linda, meu companheiro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, eu vou ler até o 10, que diz: é o caso do homem que vive completamente sozinho. Diga assim: esse não sou eu. Sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Oh, meu Deus do céu, quantas vezes eu tive irmãos que me ajudaram a levantar. Eita, glória a Deus, como eu preciso de vocês. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai, sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Meu Deus do céu. Versículo 12, vai lá. Versículo 12. Sozinha, diga assim: não sou eu. Diga de novo: não sou eu. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Eu vou repetir essa parte nessa versão, NVT. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor.
Você já viu que policial, quando está de serviço, não anda sozinho? Você já viu? Você já percebeu? Você já viu quando eles estão na moto, eles não andam de serviço, eles não andam sozinhos? É no mínimo quantos? Estou dando a resposta. No mínimo 2. Jesus, quando designou os discípulos, foi de quanto em quanto? De 1 em 1? Não, vão de 1 em 1, que é para alcançar mais lugares. Foi de quanto? De 2 em 2. Por quê? Porque 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Assim, a gente junto se defende melhor. Bora conversar aí, o congresso. A gente junto se defende melhor. E se houver 3, melhor ainda. Pois uma corda trançada com 3 fios não rebenta facilmente. Oh, aleluia! Meu irmão, eu preciso estar com você. Eu preciso estar junto, porque junto a gente se defende melhor. Me lembro muito bem, olha só, meu irmão mais velho, ele está aqui, é aquele rapazinho ali, ó, camisa azul, vou deixar bem claro, meu irmão mais velho, ele está ali. Quando eu estava sozinho, eu corria perigo. E muitas das vezes eu levei desacerto. Quem sabe o que é desacerto? Levei desacerto. Entre criança lá, quando estava sozinho, levava desacerto. Mas quando estava com meu irmão mais velho, a conversa era diferente. Era. Oxi. Ficava logo assim, vem agora. Era. Meu irmão mais velho estava lá. E 2. E principalmente quando o mais velho era mais forte. Era mais forte. Aí é que pode vir agora. 2 é melhor do que 1, meu irmão. 2 se defende melhor. Precisamos uns dos outros. Sem o outro, não seremos completos. Isso é forte demais. Já pensou? Faltar alguma coisa. Eu não quero que falte nada na minha vida. Eu tenho certeza que você também não. Então precisamos estar completos, ligados, unidos, juntos, conectado, precisando ou com essa consciência de que precisa um do outro. Provérbio 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse mesmo versículo na NVT diz: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. E eu sei que você, eu, não vamos cair nessa vala se continuarmos com esse mesmo posicionamento de congregar, de ter a consciência de que eu preciso do meu irmão. Amém? Somos um corpo, um membro, biologicamente falando, não pode se separar do corpo e permanecer vivo. Não pode. Se houver uma separação, do mesmo jeito que a brasa se apaga, né, se um membro se partir, eu estou falando de um membro físico mesmo, se ele se partir do corpo, ele não permanece vivo. Por isso que eu disse e repito, congregar, estar junto, reunir-se, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. E lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: de quem todo o corpo bem ajustado, olha só, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Membro sozinho não se articula, não se movimenta. Existe essa articulação, né? Articulações no nosso corpo, joelho, cotovelo, e eles servem para proporcionar movimento. Um membro conectado a outro membro através de uma articulação, causando um movimento. Agora, um membro que não está ligado a um outro membro, ele se movimenta? Não, porque não tem nem junta ali. As articulações não vão funcionar. Outra consequência é que ele não cresce. Um membro isolado não cresce. É por isso que nós precisamos estar juntos, para a gente crescer junto. Com aquilo que eu recebo de você, vai me ajudar a crescer.
com aquilo que você recebe do seu irmão, vai te ajudar a crescer, a se movimentar, a se desenvolver. Amém? E nesse contato a gente vai poder desfrutar dos talentos que existem nas nossas vidas. Tem talento na tua vida, meu irmão. Tem dons, habilidades que foram dadas pelo próprio Cristo. Dons e talentos que foram dados a você para servir a quem? Ao corpo de Cristo. Existem habilidades na sua vida que foram colocadas aí para nos servir. Olha só. Tem coisas que eu não sei fazer que está na sua vida, que está na sua habilidade, que vai me ajudar. Isso vai trazer crescimento para todos nós. Amém? Desenvolva. Onde é que a gente desenvolve nossos talentos? No congregar. Eu sei que os nossos dons e talentos podem ser aplicados em uma outra esfera, mas tudo é por causa do Senhor. Né? Eu sei que 100% do nosso tempo a gente não está dentro da igreja, mas onde a gente estiver, a gente pode desenvolver os nossos dons e talentos para alcançar quem? As pessoas. O corpo de Cristo. E eu achei bem interessante com relação a essa questão do membro, né? Quando um membro do corpo sofre uma fratura, e o primeiro passo é tratar e não jogar fora, não descartar. Vou dar um exemplo da minha filha. Esses dias ela, na verdade já faz uns 20 dias, né? Chegou da escola e com brincadeira com a outra irmã, deu um chute na quina da porta. Pegou mesmo o dedo midinho. E foi aquela brincadeira, aquele ai, a gente, né? Gelo, e correu, pronto, ficou por aquilo mesmo. Quando foi à noite, ela disse: mãe, meu dedo está doendo muito. Quando a gente olhou para o pé dela, estava já roxo. Disse: meu Deus do céu, o que foi isso no teu pé, menina? Aí, não foi na porta. Aí disse: vamos no médico para ver o que foi isso. Vamos ao médico, né? Porque se fosse no médico, era em cima do médico andando, aí o bichinho não ia aguentar, não. A gente foi ao hospital, fez o raio-x, o que é que aconteceu? Fraturou aquele dedo midinho. 2 pedacinhos, 2 fissuras. Mostrou lá, fraturou. Então houve uma lesão naquele membro. O que é que a gente fez? Cortou e jogou fora? Nada, Deus me livre um negócio desse. Pelo contrário, vai precisar imobilizar. Pegou o dedo que estava de lado, enfaixou, imobilizou logo os 2 dedos, para passar 15 dias com aquele dedo imobilizado. Agora você vai ter que andar um pouquinho assim, aí já afetou o pé, afetou não, precisou do apoio do pé, a perna, todo o corpo agora trabalhando em favor de quem? De um membro que fraturou. Passou 15 dias, retorno, novo raio-x, está bem melhor, evoluiu, coisa boa, vamos passar mais 15 dias, volta para o retorno e a gente tira a faixa. 30 dias. Olha só que maravilha. Quantos estão dispostos a passar um período de tempo para restaurar um membro que sofreu uma fratura? Eita, que eu fiquei muito pensativo com relação a essas coisas, quando o Espírito vinha tratando. Quanto tempo eu estou disposto a ficar imobilizado? Porque o outro dedo também ficou imobilizado. Aquele dedo que ficou enfaixado. Teve nada a ver com a história do Brasil. Não foi nem ele que chutou a porta. Mas por causa do vizinho, cara, eu vou ficar aqui paradinho para que você seja restaurado. Precisamos uns dos outros, meu irmão. Precisamos. Eu preciso de você demais. Patrício Marcos, preciso de você. E você precisa dos seus irmãos também. Não podemos cair nesse erro de que eu não preciso de ninguém. Eita, que isso é um perigo muito grande. Estou abastado. Tenho o suficiente. É um perigo muito grande. Precisamos uns dos outros. Aleluia. Então, não se preocupe, né, com as diferenças que há entre nós. Eu sei que existem diferenças, mas esse não é o problema. As diferenças, em vez de nos repelir, elas nos faz se juntar.
Fosse todo mundo igual, um caminhão de japonês não ia ter graça nenhuma, né? São essas diferenças que nos atraem. Amém? Jesus tinha uma equipe que ele se reunia constantemente e existia muita diferença. Pedro, o impulsivo, olha só. Tiago e João, queria queimar logo todo mundo do povoado. Bora, Jesus, vamos orar para descer fogo do céu e queimar todo aquele povo. Judas, vocês sabem o que aconteceu. A ganância fez com que ele fizesse o que fez. Tomé só acreditava se visse. Eita, equipe poderosa que estava reunida ali com Jesus, não era? Mateus, ex-cobrador de impostos. Filipe, questionador, queria as coisas, entender logicamente as coisas, mas Jesus não desistiu de nenhum deles. Olha só que tremendo. Assim como ele não desistiu nem de mim, nem de você. Aleluia! Então não importa as diferenças, são nessas diferenças que a gente se fortalece. São nessas diferenças que a gente se acrescenta. Amém? Onde? No congregar. Precisamos de uma liderança, precisamos de pastores mais experientes, precisamos de líderes que nos auxiliem, precisamos de pessoas para a gente prestar contas, para pegar na nossa mão, para dar uma puxada de orelha quando preciso. A gente não vai crescer sozinho não, irmão. Precisamos uns dos outros. Amém? Terceira e última parte. E tanto mais quanto vedes que o dia o quê? Se aproxima, homens valentes, homens cabra macho de verdade. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, Jesus está voltando. O nosso Senhor está voltando. Possa ser que Ele volte hoje à noite. Possa ser que esse culto nem termine. Eita, glória a Deus! Possa ser que o nosso Senhor volte de repente, agora. Mas sabe que é muita... Eu escutei o meu pastor Isaías dizendo isso e é verdade. Seria muita tolice se desviar, deixar de congregar nesse tempo. Jesus está voltando. O dia está se aproximando. O dia está se aproximando. Jesus está voltando. E é hora da gente se envolver cada vez mais com as coisas dele. Meu irmão, não é tempo de deixar de fazer, é tempo de fazer mais. Ah, você está fazendo? Faça mais. É tempo de fazer mais, de se apegar ainda mais nas coisas dele. Aleluia. Porque não tem mais tempo, não dá mais tempo não, a gente não pode mais perder tempo não. Jesus está voltando para buscar uma igreja, a igreja, e não pessoas isoladas. Isso é forte, não é? Quem se isola busca o seu próprio interesse. Tem uma galera aí que estão se denominando desigrejados, dizendo que é igreja, ó, que é igreja. Não, sozinho eu não sou igreja não. Eu sou igreja quando eu me reúno com você. E é essa igreja que Jesus vem buscar, que será arrebatada. Amém? Quero te dizer que se a gente não se envolver com as coisas do Senhor, a gente vai se envolver com outras coisas. Não existe um meio termo não. Se eu não me agarro com as coisas de Deus, consequentemente eu vou me agarrar com outras coisas. E são essas outras coisas que podem causar ou ter um grande risco de nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Mas estou certo, declaro que não será assim na sua vida. E nem na minha. Ficaremos cada vez mais firmes. Em nome de Jesus. E vamos continuar valorizando o congregar. Se você está aqui, é porque você valoriza. E a gente vai continuar valorizando o congregar. O estar junto. Com vontade ou sem vontade, com sono ou sem sono, mas a gente vai trazer a nossa carninha para o lugar que ela precisa estar. Querendo ou não, quem manda é seu espírito. Diga assim, quem manda é meu espírito. Não é a carne não. A carne ela vai vir, você vai vir. Eu não quero nem saber o que é que você está querendo sentir. Você vai vir. Não ceda, não abra concessões. Concessão é ceder. O perigo da concessão é essa.
Às vezes eu abro mão para uma coisinha, besteirinha. Mas já que eu fiz isso, eu vou fazer isso. Mas já que eu fiz isso, eu vou fazer isso. Eita, ó. Já estou aqui mesmo. Eita, agora isso aqui é bom demais. Eita, já. Essas concessões, essa abertura de brecha, ceder, é que pode trazer um risco para a minha vida. Então, cuidado. É só um conselho em amor. Cuidado com as concessões, com as aberturas. Você sabe, a gente é muito bem instruído também, né? O pastor Isaías, inspirado, disse sobre a necessidade de vir à igreja. Perguntaram, é para vir tal culto? Você quer que certo grupo de pessoas, o que é que você acha? Precisa vir? Aí pensou, aí disse, não, a gente não vai obrigar. Mas se você pode, você deve vir. Olha só que maravilha. Que conselho inspirado. E a gente sabe quando a gente pode. Se pode, venha. Se pode, se reúna. Se pode, esteja junto. Né? Com aquelas pessoas que infelizmente deixaram de congregar, a gente não vai ser juiz, a gente não vai criticar, a gente não vai condenar, a gente não vai ser acusador, a gente não vai tomar o papel de acusador. A gente vai ser aquele membro que, se for preciso, tá junto para restaurar, para chamar para perto. A gente vai ser essas pessoas para trazer para perto. Orar. Talvez a gente não possa pegar na mão e venha. Eita, alguns se lembraram aí de um programa, não foi? A gente não vai ser essa pessoa para obrigar a pessoa a vir, a se reunir. Não, mas a gente pode orar. Espírito Santo, que você possa alcançar os corações dessas pessoas. Que as vendas possam cair e a pessoa enxergar o que precisa ser feito. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a gente pode orar, dar comandos no reino espiritual. Amém? E antes de encerrar, eu queria passar um vídeo. Tem como passar aí, Hugo? Né? Não vamos, antes de soltar algo, por favor, não vamos continuar valorizando o congregar, para não ficar com aquele sentimento de valorizar apenas quando tiver a probabilidade de perder. Você já teve aquele sentimento de só deu valor quando perdeu? Algo que a gente tinha, né? Já aconteceu muito comigo. Eu tinha algo, aí quando eu tinha, não dei muito valor, mas quando eu perdi, eita, que falta fez. A gente disse, mas rapaz, por que eu fui dar valor só quando eu perdi? Não é assim? E não vamos deixar, né? Vamos continuar com esse sentimento, né? A gente que está congregando, vamos continuar com esse sentimento, valorizar cada vez mais o congregar, para a gente não ficar com aquele sentimento de, oh rapaz, como era bom congregar, e hoje a gente não pode. Aí por favor, solta aí esse vídeo. Este é o lugar onde tudo começou. Jovens, estudantes louvando o Senhor. Foi maravilhoso. Mas, de repente, tudo mudou. A polícia entrou inesperadamente. A maioria das pessoas foi presa. Meu marido, que pastoreava essas pessoas, foi condenado à prisão e multado em dezenas de milhares de yuans. Tudo desmoronou rapidamente. Fiquei sozinha com meus dois filhos. E pensava nos jovens, agora assustados e espalhados, como ovelhas perdidas sem pastor. Me senti isolada e lutava com a minha fé. Os dias passaram e comecei a me distanciar no silêncio. Fui tomada por uma profunda solidão. Algumas pessoas queriam me ajudar, mas ninguém chegava muito perto. Todos estavam sendo vigiados.
Com vigilância por toda parte, até uma visita ou uma mensagem podia trazer perigo. Então, eu realmente estava sozinha. Mas em meio à solidão, lutei para me manter firme. Me lembrei que Deus vê tudo, mesmo quando me sinto invisível. O chamado que um dia recebi de Deus voltou a ganhar vida. Eu precisava ajudar aqueles jovens a permanecerem firmes no Senhor mais uma vez. Me encontrei com vários jovens durante as refeições para encorajá-los. Depois, os encontros começaram a ser realizados em diversas casas. O apoio de vocês me ajuda a perceber que o Senhor não se esqueceu de mim. Ele ainda me ama. Agora temos mais de 10 pequenos grupos clandestinos com um total de mais de 70 jovens, todos crescendo firme mesmo em meio à perseguição. Por favor, orem por nós. Meu marido ainda está na prisão e nossos encontros clandestinos com os jovens precisam permanecer secretos. Então, irmãos, esse vídeo foi tirado do site do Portas Abertas. É uma equipe, uma associação que tem um projeto aí maravilhoso de distribuição de Bíblia e assistência a cristãos em países onde o evangelho é perseguido. Esse aí é um relato agora de 2026. E eu acredito que você já tem conhecimento de que existem lugares que a gente não tem essa liberdade de se sentar, de usar um microfone, de levantar as nossas mãos, andar com a nossa Bíblia para cima e para baixo, do jeito que a gente quiser. Isso traz uma responsabilidade considerável para nós, para aproveitar tudo aquilo que a gente tem. Verdade. Esse privilégio de poder congregar, sem nenhum tipo de perseguição. Eu sei que os obstáculos são outros, né? Tem muitas outras coisas que podem ou que têm se levantado contra nós, igreja. Cada realidade é uma. Mas a gente pode fazer algo. Primeiro, permanecer firme naquilo que a gente já tem. Você a orar. Nossos irmãos que deixaram de congregar, nossos irmãos têm a mesma liberdade ainda de cultuar o Senhor. Você poderia ficar de pé? Então, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É interessante, né? Que ele não diz assim, quando tiver só um, eu estou no meio dele. Até porque não tem como ficar no meio de um, né? Só fica no meio se tiver 2, tá? Pastor Lucas, pastor Euclécio aqui, eu só fico no meio se tiver 2. Mas ele disse que eu não estarei se tiver. Mas quando ele diz quando tiver 2 ou 3, eu estarei presente, eu estarei ali, no meio deles. Sabe, queridos, igreja é quando a gente se reúne. Igreja é quando a gente se reúne. Igreja não sou eu sozinho, Patrício sozinho. Eu posso sim, devo sim ter meus momentos de oração, comunhão com o meu pai, mas aí é um relacionamento vertical. Eu preciso ter esse relacionamento horizontal. Eu e você e eu, ambos com a consciência de que precisamos uns dos outros e de Deus acima de tudo. Amém? Quero encerrar antes de orar, né? Com essa frase do pastor Isaías. Vir para a igreja não quer dizer tudo, mas não vir quer dizer muita coisa. Vir para a igreja a gente sabe, não quer dizer tudo, mas não vir diz muita coisa. Essa primeira parte é só a gente alinhar o nosso coração. Por que é que eu vou para a igreja? Para dar e receber, para adorar o Senhor, para estar junto do meu irmão.
para congregar, para se aquecer essa chama do nosso coração, para desenvolver os nossos talentos, para servir uns aos outros. É por causa disso que nós viemos aqui, cultuar o nosso Deus, prestar culto, adorá-lo, reverenciá-lo, reconhecê-lo nas nossas vidas, ser ensinado, ser corrigido. Não vir à igreja diz muita coisa. Esse não vai ser nem eu e nem você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor, junto com os meus irmãos, de poder adorar o Senhor, de poder congregar. Pai, muito obrigado por essa instrução que o Senhor nos deu, por algo que o Senhor instituiu, a igreja. Reconhecemos que isso não é uma ideia de homens, de instituição, de pastores. Isso é uma ideia do Senhor. Igreja, sabemos que é uma ideia do Senhor. Congregar, sabemos que é uma ideia do Senhor. E que privilégio é esse de poder congregar, Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor. Eu oro por meus irmãos, para que eles cada vez mais fiquem firmes, para que eles cada vez mais aumentem esse desejo de estar junto com os outros irmãos, adorando ao Senhor. Não apenas por conveniência, não apenas pensando em receber algo, mas pensando em crescer junto. Oh Pai, obrigado, Pai. Eu oro para que a gente esteja cada vez mais firme a essas verdades ouvidas. Eu oro, Pai querido, para que a gente possa estar cada vez mais vencendo os desejos da carne, os pensamentos, aquilo que o mundo está dizendo que é normal, que não precisa, não é tanto assim. Para que isso? Não precisa tanto disso. Pai, precisa sim. Eu oro para que a gente tenha consciência de que precisa sim estar junto. Que a gente tenha cada vez mais essa consciência de que precisa sim estar junto. Pai, eu oro por meus irmãos que por motivo ou outro deixaram de congregar, que porventura têm se alimentado apenas pela internet, ministrações online, que estão com esse pensamento de desigrejado. Pai, eu oro para que essas escamas caiam e eles possam ver nitidamente a importância de congregar, a importância de estar junto. Pai, eu oro para que esse pavio que ainda fumega, que está aceso ainda no coração dos meus irmãos, eles possam ser aquecidos. Que essa chama aumente pelo desejo de estar juntos, sem se preocupar com as diferenças, com as frustrações, com aquilo que o diabo tem colocado na mente deles, de que não é necessário, é melhor ficar só. Não, Pai, eu oro para que eles ouçam isso. Não é melhor ficar só, é melhor ficar juntos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu oro, Pai querido, para que sua graça assistencie os meus irmãos que estão em lugares onde o evangelho é perseguido. Eu oro para que essas pessoas que estão perseguindo tenham um encontro com Jesus, e que assim como Paulo teve essa experiência de que ele não estava perseguindo pessoas, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. E que essas pessoas tenham uma consciência de que elas perseguem Jesus. Pai, eu oro para que a sua graça, o seu poder assistencie os nossos irmãos. Que eles encontrem livramento, provisão, proteção, estratégias, direcionamento. Pai, que eles encontrem força para permanecer firme e fazer tudo aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa hora. Eu sou grato por sua palavra, porque o Senhor nos trouxe para perto essa noite. E nós vamos avançar, Senhor,
fazer tudo aquilo que está no seu coração, na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, você pode falar com seu irmão, dizer: eu preciso de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você. Glória a Deus. Eu preciso de você, irmão. Meu amigão, eu preciso de você, viu? Amém. Deus é bom, Deus é bom. Deus quer e Deus pode. Amém, gente. Obrigado aí pela atenção, pela reverência. Deus é bom. Agora é com o chefe Pierre. Muito obrigado pela honra, viu? O privilégio aí poder servir vocês. Estamos à disposição.